Ok, então, oficialmente boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos à SNCT 2020 do campus Florianópolis. Aqui no nosso mini curso de impressão 3D multicolor, certo? Com a Palette 2S Pro e também com os outros conceitos que vão ser trabalhados dentro do universo de impressão 3D. O professor Aurélio vai iniciar a apresentação, depois vai ser repassado para outros alunos ali que também trabalham com essa tecnologia. Meu nome é professor Leandro, eu vou estar aqui como interlocutor, na verdade só vou fazer esse briefing aqui. Todo o minicurso vai ficar a cargo do pessoal que propôs o curso, e vou eventualmente atendê-los no chat, né, fazer o controle de fluxo de perguntas e tudo mais, então os apresentadores não precisam se preocupar com isso. Eventualmente, se precisar interromper, eu faço. E também vou mandar alguns recados no chat, peço que todos fiquem atentos sobre a certificação, né, e o cadastro, a inscrição para poder receber o certificado do curso. Perfeito? Então, sejam todos muito bem-vindos novamente. O curso já vai estar sendo gravado. E o professor já fica à vontade ali. Professor Aurélio, bom curso, boa tarde a todos. Obrigado, Leandro. A gente vai iniciar aqui, eu vou fazer a apresentação da tela aqui para vocês. Só deixa eu iniciar. Então, tá, né? A impressão 3D multicor com a Palette 2S Pro. Esse mini curso ele está no âmbito do desenvolvimento de um projeto de pesquisa do edital 48 de 2019, um edital aqui do campus Florianópolis, onde ele apoiou, né, projetos que trouxessem melhoria da infraestrutura de laboratórios do campus, né? E no ano passado a gente, que já trabalha com impressão 3D há alguns anos, né, já adquiriu algumas impressoras, fabricamos inclusive algumas, né, a gente resolveu ampliar um pouco o espectro de possibilidades que a gente tem ali no campus, né, tentando, né, possibilitar a impressão de mais de uma cor, né. Existem várias alternativas, né, que no mercado, né, e a que a gente escolheu foi esse módulo da Palette 2S, né, que é um módulo produzido por uma empresa canadense, né, a Mosaic Manufacturing, que ela permite a impressão de até 4 filamentos de forma não simultânea, né, mas de forma sequencial. Então a gente pode ter 4 cores de filamentos, ou até, por exemplo, filamentos de polímeros diferentes, né? Esse projeto ele começou o desenvolvimento agora no início do ano, né? E a gente já fez alguns testes, né? Foi um projeto que foi, de certa forma, bastante impactado, né? Pela questão da pandemia, porque os testes não têm sido feitos assim, não é que não têm sido feitos, estão sendo feitos fora do instituto, né? O que traz, né, a gente não possibilita fazer algumas avaliações que a gente poderia fazer de uma forma mais facilitada, né? De antemão, eu agradeço bastante aos alunos, né, que encamparam essa ideia de fazer esse estudo em casa, utilizando a sua própria impressora, que são o Leonardo Eiroff Vigarani, né, e o Vinícius Camilo da Rocha, né. Também nesse projeto apoia, né, de uma certa forma, o professor Roberto Pistorello, do design, né. Eu sou um professor da mecatrônica e os alunos Vinícius e Leonardo são da mecatrônica. Inclusive, o Vinícius ele é um aluno do PET Mecatrônica. Só para confirmar, estão me escutando bem? Se alguém só dá um oi aí no áudio, porque eu não estou mais assistindo a tela do Meet, né? Sim. Beleza, então, tá bom. Obrigado. A apresentação de hoje ela está dividida nesses tópicos, né? Impressão 3D e suas tecnologias, tecnologia FDM, impressão full color, multicor, né?
a Palette 2S Pro, introdução, né, até a discussão e referências e agradecimentos, né. A gente está programando mais ou menos 1 hora, né? É claro que a gente pode ter um outro problema aí de internet, mas a gente tem uma alternativa aí caso dê um problema com a conexão lá do módulo que vai fazer a ligação com a pallet, né? Só relembrando, né? Eu acho que tem várias pessoas que estão assistindo esse seminário, né? Manufatura aditiva é um processo que não, dentro dos processos de manufatura, não é tão recente, já é muito, né? Muito antigo, né? Que remonta, sei lá, os primórdios lá do homem na Terra, né? Adicionando materiais para obter um objeto. O que mudou, né, de uns tempos para cá foi a fabricação através de camadas, né, utilizando a manufatura aditiva, né. Há algum tempo, né, a gente sempre esteve muito focado na fabricação utilizando técnicas subtrativas, como, por exemplo, a usinagem, corte, né, e a manufatura aditiva, utilizando a fabricação por camadas, ampliou bastante a possibilidade de desenvolvimento de objetos, né? De uma forma rápida, de uma forma precisa e de uma forma econômica, até porque os materiais normalmente são adicionados na quantidade que são necessários, né? Salvo alguns casos onde são requeridos suportes, outras estruturas que são secundárias, né? Mas a manufatura aditiva é um processo bastante econômico, assim como a gente pode considerar, né? Então, aqui a gente tem esse exemplo, né, um processo que seria o subtrativo, né, retirando o material, que é a manufatura aditiva sendo feito por camadas. E por ser feito por camadas, amplia bastante a possibilidade de construção de estruturas que são bem complexas, né? E abre bastante a possibilidade de colocação de componentes internos, né? E nesse caso, né, esses desenvolvimentos que ocorreram, né, mais ou menos de 30 e poucos anos para cá, ampliaram muito as possibilidades de várias áreas do conhecimento humano, né? Desde as engenharias, artes, design, a parte de medicina, né? Todas essas áreas foram muito impactadas pela manufatura aditiva e ainda serão muito ainda no futuro, né? Dentre as tecnologias, a tecnologia que surgiu de forma inicial foi a SLA, né? Onde a gente tem uma cuba, né? Uma cuba de resina líquida, fotossensível, que essa resina fotossensível, ela é, de certa forma, curada por ação de alguma luz ultravioleta ou alguma máscara com LEDs com comprimento de onda que sensibiliza a resina, né? E de camada a camada a gente vai construindo o objeto. Nesse caso aqui, o objeto está sendo feito, né? Mergulhado nessa cuba de baixo para cima, né? Então, é uma tecnologia que é bastante interessante, utiliza somente o material para a construção do objeto dos suportes e toda a resina que não é curada, ela é reaproveitada, né? Então, a primeira tecnologia que surgiu, uma das tecnologias que produzem objetos de uma forma bastante precisa, né? Com muitos detalhes, as espessuras das camadas são muito pequenas, né? Só que um dos problemas desse tipo de processo é a questão dos contaminantes, né? A resina, ela é pegajosa, ela às vezes exala um cheiro ruim, né? Ela precisa de pós-trabalhos para se curar completamente. Então, para um ambiente de escritório, de sala de aula, né, nem sempre é uma tecnologia muito viável, né? É claro que para a produção de modelos, de muitos detalhes, talvez seja o processo mais indicado. Depois da tecnologia de estereotografia, surgiram outros tipos de tecnologias, como, por exemplo, a tecnologia LOM, né? Que ela trabalha com o uso de materiais na forma de lâminas, né? Então, são lâminas, às vezes, de papel, lâminas de plástico, que são recortadas e coladas, né? Para formar um objeto a partir desse empilhamento das lâminas, né? Então, são adicionados colas em algumas regiões e elementos que
que não tem cola, né, para facilitar a retirada das peças, né. Seria basicamente, quem assistiu ontem a apresentação do IFMaker, né, seria basicamente uma máquina tipo aquela que o professor Roberto mostrou, Silhouette, onde a gente recorta uma camada e vai colando depois essas camadas uma a uma até formar o objeto, né. Então, é um processo que ele é muito utilizado para protótipos que não tenham tanta resistência mecânica, né, para manipular, né, e protótipos assim mais iniciais, né, não funcionais. Um outro processo que está bastante difundido é o que utiliza a sintetização, né, seja de metais, seja de plásticos, para a produção de objetos. Então, a gente tem uma cuba onde a gente tem um pó, né, sendo pó metálico, pó de polímeros, né, e através de um laser, essas camadas são produzidas uma a uma, ocorrendo uma sinterização desses pós que estão próximos uns dos outros, né. E a partir do término de uma camada, essa plataforma ela vai descendo e uma nova camada é depositada, né, de pó, e depois é sensibilizada e aderida à camada que já tinha sido fabricada. Então, esse é um processo bastante interessante do ponto de vista de produzir peças funcionais, peças resistentes e peças até finais, né? Muito se fala na manufatura aditiva anteriormente para a produção de protótipos, mas hoje, né, é um processo que já é capaz de substituir peças por outros processos, por exemplo, injeção, né, outros, usinagem, né, e a gente já consegue utilizar essa peça como uma peça final de um produto, né. A tecnologia FDM surgiu nesse meio, né, fim dos anos 80, né, então já é uma tecnologia bastante antiga, né, digamos assim, e ela é uma tecnologia baseada na extrusão de um filamento a partir de um bocal, né, um bico, né, aquecido. Então a gente tem a deposição dos filamentos, né, de uma forma ordenada, né, onde esses filamentos eles são depositados, aqui eles estão bem juntinhos, mas até eles podem ter outras organizações aqui também, né, onde tem as regiões de adesão. E esse processo FDM, patenteado pela empresa Stratasys, né, ele acabou a partir dos anos 2000, metade dos anos 2000 para frente, as patentes deixaram de ter a exclusividade da empresa Stratasys e outras empresas puderam, de certa forma, explorar comercialmente essas tecnologias, né? E com essa exploração dessas tecnologias por outras empresas, explodiu o número de impressoras 3D com essas tecnologias por filamentos fundidos, né, a partir de rolos de materiais poliméricos, né. Inicialmente, o material mais usado era o material ABS, que é o mesmo material que a gente tem sendo utilizado em carcaças de produtos eletrônicos, como monitores, até telefones, né. É um material que era simples de fazer a extrusão, ele mantinha a forma de uma maneira bastante interessante, assim, né? Era fácil de fazer a extrusão, porém, um dos problemas do ABS, né, era o empenamento, né? E de uns tempos para cá, né, já há mais de 10 anos, né, com a introdução do PLA, a facilidade de impressão se tornou bastante grande, né? Ele é um material que tem origem natural, a partir de né, fontes como, por exemplo, amido, e outros açúcares, né, e outros materiais que são produzidos, são naturais. Ele é um termoplástico que ele é biocompatível e também é biodegradável, né, que, de certa forma, é um requisito bastante interessante para o meio ambiente, né. O PLA ele se torna um material muito fácil de imprimir e ele ajuda muito nessa questão da evolução da manufatura aditiva doméstica, né. Por exemplo, aqui em casa eu tenho uma maquininha, né, que ela está sendo usada aqui, né,
para eu preparar a aula, tal, e fazer algumas coisas domésticas, né? E eu utilizo muito o PLA para essas peças, né? E a gente vê, né, que principalmente na comunidade de pessoas que fazem a impressão 3D, né, a possibilidade de desenvolvimento de, de peças, componentes, soluções se torna bastante grande. De lá para cá, outros materiais surgiram, como, por exemplo, o PETG, umas materiais flexíveis, e ampliou ainda mais essas possibilidades. A partir desse momento, né, o Vinícius e o Leonardo eles vão continuar essa apresentação. Eu acho que eu vou encerrar esse compartilhamento meu aqui e eu passo a palavra para eles. Se alguém tiver uma dúvida nesse meio tempo, aproveite esse momento para fazer. Eu acho que se a gente não tiver dúvida, eles podem continuar, então. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Vou compartilhar. Estão conseguindo visualizar? Sim. Sim. Bom, vou dar continuidade então. Antes de dar continuidade na apresentação, eu queria dar uma base para o pessoal das peças impressas em 3D. Aqui a gente está numa página da web, joguei ali peça impressa em 3D para ter uma base boa de que a grande maioria das peças até então impressas, independente da tecnologia, se é em peças em metais ou em plástico, a gente trabalha com o mesmo material e a mesma cor do início ao fim. Então, dando continuidade, tendo isso em vista, a gente vai agora tratar um pouquinho da impressão full color. O que seria a impressão full color? Ela é uma impressão, tipo de impressão bem recente. Na figura 8, a gente pode ver um exemplo do que seria. É uma peça impressa pela DaVinci full color, que é uma impressora específica para esse tipo de impressão. Ela usa uma tecnologia, ela é a primeira impressora mundial 3D, FFF, que é igual a FDM, fabricação por filamento fundido, totalmente colorida, que utiliza a tecnologia de jato de tinta CMYK, que é cianeto, magenta, amarelo e preto, para criar impressões 3D totalmente coloridas e de qualidade. Ela mais ou menos une a impressão 3D com a impressora normal de papel. Ela consegue trabalhar com a cartucho de tinta e tingindo o filamento, que é um filamento de PLA específico para essa tecnologia, para criar a peça colorida. Então, a full color, ela consegue uma gama muito grande, né, a partir do jato de tinta CMYK, para aplicar cores e impressões efetuadas com filamento especial, como eu falei. Essas cores podem ser combinadas infinitamente para criar milhões de cores, assim como na folha de papel. Já a impressão multicor, a gente tem um pouco menos variação de cor, mas a gente não tem essa gama toda que a full color possui, mas ela tem variação de cor também. Para trabalhar com impressão multicor dentro da tecnologia FDM, a gente tem algumas opções. Por exemplo, na figura 10, a gente tem o rolo de filamento PLA colorido já, e, consequentemente, a impressão da peça vai se dar colorida. Já na figura 11, a gente pode ver a impressão multicor, que ela utiliza do recurso de algumas impressoras FDM, como no nosso caso, que a gente trabalha com a Ender 3, da Creality. Ela tem o recurso de troca de filamento. Então, ela consegue imprimir até uma altura com filamento. A gente utiliza ela e troca o filamento com esse recurso. No caso da pallet, ela vai trabalhar, ela consegue variar a cor tanto no eixo X, Y e Z. Ela tem uma gama muito maior, além de só variar a cor, né? A pallet une diferentes materiais
e vai alimentar a impressora 3D para criar objetos com várias cores e também com a possibilidade de materiais diferentes. Ela usa uma combinação de fatores de calor, compressão e resfriamento. Esses fatores vêm do processo de fabricação de soldagem termoplástica, onde para unir um filamento ao outro, eu vou aquecer ele, comprimir o segundo filamento ao primeiro e resfriar. Aqui aqui a gente pode ver como fica a emenda. Então, ela vai emendando filamento a filamento, pedacinho por pedacinho. O tamanho de cada pedaço é calculado a partir do software da empresa, que é o Canvas. Como o Aurélio já tinha falado, ela é uma empresa canadense, a Mosaic Manufacturing. Aqui a gente tem a imagem da pallet inteira. Aqui um exemplo de um pedaço dela, que tem 2 entradas, ela possui até 4. E aqui tem os motores de extrusão, que cuidam da alimentação de cada filamento individual. Essa parte aqui é um slicer, é onde ele vai cortar o filamento. Mais para frente a gente vai, no final, ter um videozinho demonstrativo de como funciona. Aqui é o slice core, que é onde é aquecido, unido e resfriado, é onde é criado a emenda. As emendas elas têm que ser fortes o suficiente para que seja possível alimentar a extrusora sem que a emenda quebre, né? E ela tem que manter o diâmetro padrão, que é de 1,75 milímetros, que é o diâmetro do filamento que a gente trabalha para impressora FDM. Bom, o processo de impressão. A obtenção da peça, a gente vai partir de uma obtenção em 3D, né? Software CAD, repositório de escaneamento. A gente pode pegar a peça de um site, como o Thingiverse, Fabricad, entre diversos. Essa peça, ela vai ser trabalhada no Canvas, que é o software da empresa, como eu já tinha citado. No Canvas, depois o Leonardo vai fazer a demonstração de como a gente vai trabalhar ele. A partir daí, a gente faz um download do arquivo. Existem 2 arquivos, um que é o .mef e o outro que é o .gcode. Gcode é o arquivo básico para trabalhar com a impressora 3D. É a partir dele que ela vai conseguir desenvolver a peça. E o .mef é a quantidade de material de cada filamento que a pallet vai ter que cortar e emendar, e, consequentemente, alimentar a impressora. Bom, aqui a gente tem uma visão geral da pallet, junto à impressora e os filamentos. Para utilizar isso, a gente precisa de ter um computador com acesso à internet, porque a gente trabalha com o Canvas, que é um software online gratuito da empresa. Bom, algumas desvantagens do processo. Na figura 15, a gente tem a representação da mesoestrutura da impressão, né? Tipo, no processo aqui de impressão, de acordo com o caminho que a impressora vai fazer, que o BIC extrusor vai estudar o material, a gente tem alguns vãos que vão surgindo. E a partir do momento que a gente vai trabalhar com 2 cores ou 2 materiais, no caso de 2 cores, ela vai imprimir primeiro uma parte. Então, por exemplo, aqui, ela vai imprimir essa parte verde aqui, como se fosse uma peça normal, e depois ela vai imprimir a parte azul. Então, acaba ocorrendo esse vão entre uma cor e outra. Esse vão se dá no eixo Y, perdão, no eixo Z, ao longo do eixo Z. Aqui seria a base da mesa, seria essa parte que seria colocada na mesa, e entrando na tela, assim, seria o eixo Z subindo. Bom, a peça de calibração vai ser uma peça que a gente vai demonstrar depois. Ela é a peça indicada pela empresa para te começar a trabalhar com a pallet, para te entender a variação de cor. A gente tem aqui à esquerda a peça em si, e à direita a torre de transição. A torre de transição, ela é uma torre impressa paralelamente à peça 3D, que ela vai fazer, como se ela tivesse que limpar o bico, porque como tem uma parte que ela vai trocar de uma cor para outra, ela tem que imprimir, acaba gastando um pouco de material para garantir que a impressora esteja com a cor ou material exato para dar continuidade à impressão. Bom, agora vou passar a palavra ao Leonardo, que ele vai tratar sobre a prática no software Canvas. Boa tarde, eu sou o Leonardo,
Eu vou começar a fazer a prática aqui com o Canvas, só que ao invés de eu fazer a prática aqui, eu vou utilizar a minha gravação que eu fiz anteriormente, porque eu estou com um problema no site do Canvas, que ele fica atualizando o tempo inteiro e eu não consigo mexer nele. Então, eu vou colocar essa gravação que eu fiz, que tem o mesmo conteúdo que eu iria passar agora. Todos conseguem ver? Sim. Sim? Tá certo, então. Vou começar a gravação. Olá, eu sou o Leonardo e vou fazer a prática do Canvas com vocês. Então, primeiramente, a gente vai no site do Canvas, que é o canvas3d.io, e logo no começo eles pedem que tu tem que fazer o registro da conta, criar uma conta nova. Ou seja, só colocar o teu nome, um username e uma senha. É bem tranquilo de fazer essa senha. Em seguida, eu, como já tenho feito, eu só vou colocar o meu e-mail e a minha senha, que eu vou fazer isso. Deixa eu entrar. Primeiramente, Só um minutinho que a gente vai dar uma pausa aqui para melhorar o som. Nós estamos sem som. Estão ouvindo? A gente vai voltar de novo, só um minutinho. Agora sim. Deixa eu botar aqui no nosso. Deixa eu. Entra lá no canto superior esquerdo. Isso. Tem as 3 barras e temos umas opções aqui. Temos projetos, prender profiles
e materiais profiles, que são perfis de materiais. Então, antes de a gente criar um tipo de projeto, a gente precisa criar um material, dizer exatamente as propriedades, qual o material que é, assim como informar qual é a nossa impressora, qual o modelo, todas as configurações necessárias de uma impressora para que o nosso projeto, para que o Canvas consiga entender exatamente o que ele precisa saber para um projeto. Então, primeiramente a gente vai criar um material, vai em Printed Profiles, e logo em seguida, novo material. Aqui. Então, aqui pede para escrever alguns dados, o nome do material, que a gente vai trabalhar vai ser o PLA. Então, isso aqui vai ser PLA mini curso. Mini curso vai ser esse o meu nome. Pede para colocar o diâmetro do filamento, que é de 1,75 milímetros, que é padrão. E aqui pede para informar o tipo de material que vai ser utilizado. O nosso vai ser o PLA. Mas clicando aqui, a gente pode ver que temos vários outros tipos, como ABS, nylon, PET, além dos flexíveis, TPU, TPE, e entre outros aqui embaixo. Então, salvamos o material. Isso. Aqui vai aparecer para mim outros materiais que eu já tinha feito, mas o que a gente vai focar vai ser nesse PLA mini curso aqui mesmo. Ele aparece duas vezes PLA, porque ele é o PLA, o tipo de material que a gente informou, e em seguida aqui os outros dois é o nome mesmo que a gente tinha colocado anteriormente. Em seguida a gente vai em Splice Settings, que eu até traduzi essa parte, deixar em português. Eu não gosto muito de botar na versão em português aqui, porque o site dá uma bugada e tal. Tipo, aqui ele some os negócios. Então não é bom ficar muito no português, mas para essa parte ele funciona bem. Então vamos aqui para as configurações em main. Então temos aqui que colocar o tipo de paleta que a gente tem, que o nosso modelo é o Palette 2S Pro. Em seguida, as configurações de materiais. A gente vai trabalhar só com um tipo de material. Somente com PLA. Mas eu gosto de dar esse exemplo aqui como se fosse outro material para exemplificar essa parte aqui. Que temos um material de saída e um material de entrada. Então, o material de saída é o primeiro material. Então, o primeiro filamento que ele entra no pallet, ele vai ser puxado para cima, e em seguida ele vai ser cortado pelo próprio Canvas, que ele tem uma parte ali que ele corta. Então, a partir do momento que ele corta esse filamento, ele vai esquentar tal filamento de tal forma para que ele possa derreter e venha o material de entrada, que é o material logo em seguida, que ele vai fazer a fabricação desses dois filamentos, torná-los em um só. Então, para isso, a gente precisa de alguns fatores, que são os parâmetros de emenda. Eu tenho aqui, com os outros materiais que eu já fiz, eu tenho aqui já os fatores dele, o próprio PLA já salvo no meu computador, na minha conta, que o fator de calor, 3, valor de compressão, 1, e o fator de resfriamento, 2. Que seriam esses fatores? Esses fatores, eles servem para quê? O fator de calor, cada adicional de 1
ele vai adicionar meio segundo de aquecimento. Ou seja, aqui para PLA, de PLA para PLA, ele vai adicionar 1,5 segundo a mais de aquecimento. Mas, lembrando que sempre que a gente adiciona calor, a gente tem que adicionar resfriamento. Sempre andam juntos. Então, nesse caso, como a gente adicionou calor, nós temos que adicionar resfriamento. Nesse caso, a gente adicionou 2. Mas o resfriamento ele não funciona igual ao aquecimento. Para cada adicional de um fator, ele acrescenta 2 segundos de resfriamento. Ou seja, aqui já são 4 segundos de resfriamento. Ou seja, aqui em fator de calor, ele aumentou 1,5 segundo. E o fator de aquecimento, de resfriamento, ele aumentou 4 segundos. Já o fator de compressão, ele é um fator bem importante, porque ele define o diâmetro da emenda. É interessante deixar esse fator não muito grande, porque ele a cada adicional de 1, ele adiciona meio milímetro à emenda. O que isso quer dizer? Cada adicional de 1, ele acrescenta 1 milímetro à emenda. O que isso quer dizer? Se esse fator for muito grande, ele pode ser que a emenda ela fique tão grande, tão fina, que em algum momento ela pode quebrar, ela pode rachar. Então, não é tão interessante deixar esse fator muito alto. Mas esse fator também ele pode ser negativo. Deixando esse fator negativo, a emenda ela vai aumentar. Mas deixar esse negativo não é tão interessante também, porque ele não pode passar de 1,75, que é onde que é o diâmetro do filamento e é onde ele vai precisar entrar na impressora. Então, com um valor muito alto, ele vai começar a travar. E até mesmo ele pode trancar, se for muito maior esse valor. Então, não é muito interessante esse valor esteja muito alto. Mas como é que eu cheguei a gente chegou nesses valores? Na própria pallet, na parte física, não aqui no Canvas, tem uma opção de testar a emenda. Então, o que foi feito foram pegos 2 filamentos de cores diferentes, ou até da mesma cor, não importa a cor nesse momento, para saber qual era os fatores que melhor adicionavam na impressora. Então, os primeiros testes foram com os fatores todos zeros, mas foi constatado que ela ficava meio quebradiça. Então, não era bom que ela ficasse quebradiça. Ela quebrava sempre dentro da máquina, então não eram valores interessantes. E fomos testando de 1 a 1. Então, cada vez que a gente aumentava o valor do fator de calor, a gente aumentava um de resfriamento. Então, fomos testando até chegar nessa configuração 3, 1 e 2, que foi a melhor configuração que a gente montou para que não fosse valores tão altos, porque quanto maior o valor aqui, ele demora também no tempo de impressão, então não é tão interessante deixar esses valores tão altos, deixar sempre os menores valores possível. Então, essa foi a melhor configuração que a gente montou para tal configuração, de PLA para PLA. Mas, caso nós trabalhássemos com materiais diferentes, nós teríamos que utilizar uma outra configuração, porque mudaríamos aqui o material de saída. Por exemplo, se o material de saída fosse PPU, por exemplo, fosse um material flexível, e o material de entrada fosse PLA, mudariam outros fatores, porque depois de fazer o corte do material, o fator de calor
necessário para aquecer o TPU, quantidade de calor, é um pouco maior do que o de PLA. Então, esse fator, provavelmente, ele seria maior, o fator de calor, consequentemente, de resfriamento também seria maior. Então, sempre que for trabalhar com materiais diferentes, tem que ficar bem ligado no qual é o material de saída e qual que é de entrada, para que não haja erro na hora de fazer essas emendas. Então, eu vou voltar aqui para o do mini curso, de PLA mini curso para PLA mini curso. Então, eram os fatores de calor 3, um de compressão e 2 de resfriamento. Então, depois de feito esses parâmetros, salvamos aqui. Ok, aqui eu vou voltar novamente para o inglês, para podermos ver aqui certinho. Então, vamos novamente na parte superior, e depois de feito o material, vamos para a parte de impressora. Aqui eu já tenho também algumas feitas, mas nós vamos criar uma nova impressora. Vou passar de novo para português, que já fica interessante botar em português. E sempre que a gente vai em nova impressora, abre essa nova aba, que aparece três opções. Escolha uma das pré-definições de perfil, que aqui é só a gente informar qual é o modelo de impressora e o tipo. Ela já vem com algumas definições pré-definidas. Essa segunda aqui de importar um fatiador diferente, e caso você já tenha um fatiador no próprio computador, você pode fazer essa importação e começar um perfil totalmente do zero. Então, eu acho interessante já começarmos com algumas pré-definições e só colocarmos aqui a nossa fabricante, que está escrito criatividade, mas porque está traduzido, né? Então é Creality. E aqui, para vocês vai aparecer apenas o CR10S. Essa daqui eu já tenho ela criada, então ela vai aparecer aqui. Mas para vocês vai aparecer a SR10S, que é essa que a gente vai utilizar. Então, abre aqui uma nova aba, já com a CR10S aqui. Então, aqui a gente vai editar a impressora. E aqui a gente já vai, aqui na parte geral, vamos alterar o nome, que é o de CR10S, vamos botar Ver3, porque é aqui a gente está trabalhando, e Ver3 mini curso. Ver3 mini curso. E o modelo da impressora, que é a Creality, essa mesmo. E aqui um íconezinho que eu gosto de escolher aqui mais, parece com a minha impressora, então eu vou escolher esse íconezinho aqui, que é a Ver3. Mas essa aqui. Mas é aqui. Em seguida, a gente vai ali em extrusora. E aqui, onde tem a contagem de extrusora, é quantos bicos de extrusão tem na impressora. Ou seja, a nossa tem apenas um bico só, então vamos definir como 1. E algumas informações do bico são necessárias. Aqui já importou direto aqui o 0,4 milímetros, o diâmetro do bico, o diâmetro do filamento de 1,75 milímetros também. Aqui o comprimento do tubo de Bolt, que o nosso vai ser 900, mas o que seria esse comprimento de Bolt? Ele é um comprimento necessário para que o último fio de filamento ele continue preso nas engrenagens da impressora. Como assim?
Após o filamento sair da pallet, ele tem um tubo de Bowden. Esse tubo de Bowden, ele vai ser conectado direto no começo da impressora, onde entra o filamento. Então, para que a pallet saiba qual é esse caminho percorrido inteiro do filamento, desde quando ela sai da impressora, percorre esse tubo de Bowden e passa até ela chegar lá no bico extrusor. Ela precisa saber desse comprimento para que o último filamento ele continue preso e esse filamento ele não fique preso dentro da impressora e acaba dando problema de acabamento, porque o último pedacinho, se ele não estiver bem preso ali, ele vai acabar não sendo extrusado e não vai acabar fazendo a última parte da impressão, a parte final, o acabamento final. Ou seja, caso você não saiba exatamente o comprimento desse tubo, é sempre interessante botar um número maior do que um número menor. Se você colocar um número maior, só vai sobrar um pouco mais de filamento. Não é tanto problema assim. Mas se ficar um número menor e realmente faltar filamento, que filamento não fique preso nas engrenagens da impressora, ele vai realmente deixar de fazer a última parte da impressão. Em seguida, a gente vai ali na parte de cama, que aqui há algumas informações relacionadas à nossa cama de impressora, que aqui a gente vai ter de 220. Nossa cama vai ser de 220 no X, 220 no Y e 250 no Z. 250 milímetros no Z. A nossa cama tem um formato retangular. E aqui nesse deslocamento de origem, aqui é onde tem o rombo da tua impressora. Então, tem a opção no meio, tem a opção de personalizar, mas a nossa já fica no canto inferior esquerdo mesmo. Então, vai ficar essa opção que a gente vai marcar. Então, são essas as opções que a gente vai alterar. Aqui, só uma informação mais por cima. Aqui no firmware, a gente tem a opção do tipo de arquivo que ele vai gerar, que é o G-Code, que vai direto para a impressora, né, para ela saber as coordenadas que ela tem que ir para formar a peça. Aqui a parte de transição, alguns dados relacionados à torre de transição. E as sequências aqui fala algo relacionado ao código G, que são códigos prontos de início e de fim de impressão. Isso. Que se consegue alterar. Por fim, a gente salva essa impressora. Agora a gente vai adicionar a paleta, que é o palette, que aqui a gente vai adicionar qual é a paleta que nós utilizamos, que é a Palette 2S Pro. E o modo de conexão. Aqui a gente tem duas opções, uma conectada com o Canvas Hub e uma sem Canvas Hub. O Canvas Hub ele seria um acessório que utilizaria uma Raspberry Pi. Então, não é o nosso caso, a gente não vai usar uma Raspberry para controlar o Canvas, a gente vai utilizar o programa aqui mesmo. Então, acessório sem Canvas Hub. E salvar. Ok, feitas essas alterações, vamos aqui em padrão, que aqui é onde temos algumas configurações da própria impressora. Aqui dá para ver que dá uma bugada em português, então temos que colocar em inglês. Volta ao normal. Aqui umas configurações normais de impressora gerais, altura de camada, extrusão,
É importante a gente iterar aqui o filamento, o preenchimento está em 20%, é muito, vamos botar em 10%. Temperatura e resfriamento, como a gente está trabalhando com PLA, trabalhamos em volta de 200 graus Celsius, e a temperatura da mesa de 60 graus. Isso. E, por último, a gente tem aqui a parte de transição, que esse é uma opção exclusiva do Canvas, que aqui é onde a gente trabalha com algumas opções. A torre de transição nada mais é do que uma peça que o programa faz em separado para haver essa troca de material, para que não haja mistura de cor, nem troca de cor. Ou seja, é bom a gente alterar a transição de comprimento, que aqui o próprio Canvas ele já dá um valor legal de valor, que ele dá em média 130. Ele diz que é um comprimento legal, que é um valor, a cada troca de material, ele vai imprimir 130 milímetros de filamento a mais para poder continuar fazendo a peça. Então, repetindo, a cada troca, ele imprime 130 milímetros a mais de filamento, justamente para poder não haver esse erro de mistura de cores. Já esse target transition, nada mais é do que uma porcentagem que ele vai utilizar para fazer essa troca. Como assim? Vamos ter pelo menos duas cores diferentes de filamento. Então, se ele vai usar 130 milímetros de comprimento no valor total a mais de filamento para essa torre de transição, 40% ele vai usar de uma cor e 60% ele vai usar de outra, para poder assim fazer essa troca e chegar na peça somente com essa cor somente com uma cor desejada. Então, aqui a gente tem um save. E ok, a gente já está pronto para criar um novo projeto. Vamos já. Novo projeto. Aqui a gente tem aqui vamos botar essa mini curso. Aqui já pegou a impressora que a gente vai usar, que é a Ender 3 de curso. O estilo padrão é a única opção. E o material que a gente vai utilizar vai ser o PLA mini curso também. Ok? Vamos em Create, que é o criar. E aqui, então, apareceu o nosso campo de trabalho. Então, agora que a peça que eu gostaria de fazer é a peça de calibração da própria Mosaic. Então, eu vou lá no Thingiverse e faço o download da peça de calibração da Mosaic. Esperar ela fazer o download. Feito o download. Vou extrair os arquivos. No in files, temos dois arquivos aqui. Nós iremos fazer esse primeiro.
Então, voltamos lá no minicurso. Só arrastar aqui a peça. Eu vou dar uma adiantadinha nessa parte, porque é onde dá um problema ali na palette, no canvas, e vou dar uma adiantadinha aqui. Files. Bom, fazendo o upload. Aqui a gente tem a peça de calibração do mosaico. Então, a gente vem aqui no canto superior esquerdo, nesse lapisinho aqui. E aqui temos algumas opções. Tem as opções de movimentação, que clicando ali e clicando na peça, tu vai ver esses eixos aqui. Então, esses eixos, tu consegue movimentar a peça de um lado ou para o outro. Faz. X ou Y. Aqui de rotação a mesma coisa. Consegue rotacionar. E a vantagem, se der 2 cliques nele, tu bota a rotação que tu quiser, assim como na de movimentação. Tu coloca onde tu quiser e pode resetar. Resetando, volta para onde estava normalmente, sem problema algum. E aqui temos a escala também. Dando 2 cliques, tu pode aumentar, coloca quanto quiseres, ficar maior, menor, e também tem a opção de resetar e para o que estava antes. Isso. Agora, o que seriam essas bolinhas? Essas bolinhas representam os 4 filamentos que vão entrar diretamente na palette. Então, dando 2 cliques nesse primeiro aqui, tá vendo o númerozinho? Então, esse representa o primeiro filamento. Tem que tomar cuidado com esse, porque essas cores elas representam em ordem diretamente na palette. Então, não tem como, se trocar essas cores, vai dar cor diferente também lá na palette. Então, dando 2 cliques em cima da bolinha, tu consegue alterar essa cor. Então, para vermelho, para laranja, tanto faz. A cor que tu quiseres. E aqui aparece uma lista de materiais que a gente criou. Então, eu vou dar 2 cliques nesse PLA mini curso, que é o que a gente criou lá hoje para o mini curso. Dá para ver que ele vai ficar um pouco sombreado. Isso quer dizer que ele está selecionado. Então, aqui em seguida a gente vai para Splice Settings, que são configurações da emenda, que é basicamente o que a gente fez lá no começo. Então, só para conferir, que aqui a gente tem a Palette 2S Pro, que o primeiro material, que é o material de saída, que é PLA, e o material de entrada também vai ser o PLA, que é o segundo material. E os fatores de aquecimento, compressão e resfriamento. Ok? Podemos voltar agora para um segundo material. Aqui podemos ver que está pintado apenas com uma cor. Então, para a gente pintar de 2 cores, a gente só vem e arrasta aqui
E dá para ver aqui que ele já fica com uma outra cor em alguns espaços pré-determinados pelo próprio modelo CAD. Então, podemos ver que apareceu uma segunda peça. Essa segunda peça aqui ela é a torre de transição, que eu tinha falado anteriormente, que é onde o filamento ele vai para poder trocar de cor sem que haja interferência de uma cor com a outra. Tá. Voltando aqui nas bolinhas, a gente vai nos dois. Podemos trocar a cor se a gente quiser. Se quiser, não. Se a gente deve trocar a cor para ser de acordo com o filamento que a gente vai usar. Então, podemos colocar um verde, tanto faz, e também selecionar o material que a gente vai usar. Nesse caso, o PLA mini curso da mesma forma. E aqui a gente vai conferir as configurações, também batem, o tipo 2S Pro, PLA para PLA, e os fatores eles também estão corretos. Então, save. Isso. E a segunda parte, ok. Aqui a gente tem outras configurações. Aqui dá para trocar o nome, ou a impressora dá para a gente trocar também. Nessa parte de configuração do lado direito. Aqui nesse mais aqui, onde a gente consegue adicionar o material, que é mais fácil pegar e arrastar a peça ali. E aqui nessas três barrinhas, aqui é onde a gente vê a parte da própria peça. A gente consegue deixar não ver algumas partes, deixar sombreadas. E assim que a gente seleciona uma parte, aqui habilita a parte de pintar. Então, a gente consegue fazer a pintura de algumas partes. Por exemplo, se a gente quiser pintar de cinza, a gente só seleciona aqui essa cor e vai pintando. Aqui, ele era cinza aqui. Então, dá para a gente pintar em formato de cinza, esfera. Normalmente aqui ele já seleciona qual o melhor tipo de peça. Então, aqui a gente já vai alterando, dá para alterar. Isso, lembrando que só foi naquela parte que foi selecionada, né? Então, dá para pintar de quantas cores quiser. Então, dá para ser de quantas cores quiser, no máximo 4, de acordo com o que pode fazer de filamento lá. Então, agora dá para salvar. E aqui a gente não vê que está em amarelo, porque o verde está sobreposto, né? Então, se a gente vir aqui e deixar o verde ele apagado, a gente consegue ver que ele ficou amarelo na parte de cima. Então, são essas configurações. A gente pode dar um slice, fatiar, ver a camada por camada, como é que vai ficar o nosso projeto. E aqui. Então, aqui a gente consegue ver melhor que aqui a torre de transição, lembra quando a gente colocou lá que precisava de 130 milímetros para fechar a camada da torre de transição? E aí a gente viu que foi 40% de uma cor, no caso 40% de verde, e depois foi colocado aqui o resto de laranja.
exatamente como está aqui, 60% de laranja, para conseguir fazer essa troca. Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem os dados interessantes aqui. Vou ter que colocar em português para conseguir entender melhor essa parte. Então, temos aqui o índice de ferramenta, né? Que é onde a ferramenta vai passar. Então, aqui temos o tipo de caminho, que vai dar um diferente, dá uns dados diferentes. Aqui temos velocidade de impressão, altura de camada, então tem aqui vários dados aqui bem interessantes para explorar. E por último, deixa eu botar aqui. Aqui a gente tem um resumo da impressão. Essa é uma peça que vai ter essas dimensões aqui, 48 por 72 e por 7 de altura. Um tempo em média de 57 minutos de impressão. E aqui o comprimento de filamento máximo de 5 metros e 30 centímetros. E aqui a gente vai ter 1,37 metro de laranja, 3,69 metros de verde e 26 centímetros de amarelo. Aqui já informa também o total de 7 emendas. Então, ele vai fabricar 7 vezes o filamento e vai passar 7 vezes a transição para essa torre de transição aqui. E aqui os pins totais, ele deu 9. Mas o que seriam esses pins nada mais são do que uma informação que o Canvas informa para que não haja perda de material. Como assim? A cada ping informado pelo Canvas, ele vai conferir com o próprio código G se aquele tanto de material utilizado é o tanto de material que ele deveria utilizar. Se ele estivesse correto, beleza, continua a impressão normalmente. Caso ele esteja defasado, um pouco menos ou um pouco mais, ele vai compensar na próxima impressão até fechar até o próximo pin. Daí vai conferir se ele está certo ou não e cada pin ele vai tentando compensar essa diferença para que não haja erro de cores. As cores não saiam de forma equivocada. Então, no final, agora é só fazer o download. Fazendo o download. Aqui vamos ter 2 arquivos. Vou gerar 2 aqui. 2 arquivos. Gerados 2 arquivos. Deixa eu... Gerados 2 arquivos. Um G-Code. E esse aqui que é o ponto máximo. O G-Code é um arquivo que ele vai direto para a impressora, que é onde a impressora vai receber as informações que ela precisa para imprimir a peça. E o ponto MAF, que é o que vai direto para a pallet. A pallet, para ela saber o quanto de cada filamento e em qual ordem ela precisa fabricar. Então, de impressão de prática seria isso. Imprimir essa primeira peça, a peça de calibração. E agora eu abro para... Então, agora de prática, seria essa parte. Leonardo,
Tudo bem, ó, Aurélio? Dá uma olhada, ver se não tem nenhuma pergunta no chat ali. Não, O No Vinícius? chat? a princípio não tem. Não tem? Não. Beleza. Outra Alguém? coisa, tem alguma peça que vocês podem mostrar aí ao vivo aí para o pessoal? A gente tem foto aqui também, peraí. Beleza. Só deixa eu dar continuidade aqui a essa parte. E após esse processo, que a princípio, ao primeiro momento parece demorado, mas depois que já está tudo cadastrado ali, a gente faz bem mais rápido. Aqui a gente fez uma demonstraçãozinha após esse processo do arquivo para botar na pallet, a gente vai começar imprimindo com a pallet, né? Então aqui a gente tem uma visão dela, as quatro entradas aqui para o filamento. Então a gente vai começar inserindo o cartão, dando start. Aí já vai aparecer o nome do arquivo que a gente vai imprimir. Ela começa sempre limpando o que poderia ter de filamento dentro dela. Então ela vai indicando, de acordo com o que tu botou no Canvas, qual a cor do filamento que tu deve inserir. Aqui no nosso caso a gente estava imprimindo uma pecinha azul e roxa, que é a chaveirinho da pallet. E daí aqui é o processo dela de fabricação, né? Ela vai adicionar um filamento, vai cortar de acordo com o tamanho que ela precisa. Ela esquenta, comprime outro filamento sobre aquele aquecido e resfria. Aqui a gente tirou o som porque tinha barulho externo e fica confuso. Aí aqui ela tem um espaço de buffer, que é para dar tempo dela fazer o processo de emenda enquanto a impressora está utilizando o filamento. Aí a partir daqui vai para esse tubo que vai ser conectado na entrada da impressora para a impressão da peça. Bom, outras soluções além dessa que a pallet possui. Sem contar essa parte do Canvas, né, que a gente tem que trabalhar com peças e tem a torre de transição e tudo mais, ela tem aqui na figura 20, a gente pode ver a tela da Pallet 2S Pro, que a gente tem um tipo Multispool, Pattern Gradient Array. O Multispool é um recurso bem interessante dela, que a gente consegue, para quem lida com impressão 3D FDM, acaba em algum momento sobrando pedaços de filamento durante o processo de impressão. E com a pallet, esse acaba sobrando muito mais, porque, tipo, cada emenda que a gente faz para os testes de emenda, para saber os fatores de aquecimento, compressão e resfriamento, ela produz uma quantidade relativa de material. Então, a gente consegue, através desse processo, unir todos esses pedaços de filamento e criar um rolo de filamento contínuo, dando economia nesse gasto de material. E também, às vezes, tu tem um rolo de filamento e tu não sabe se vai dar aquela quantidade que tem no filamento, vai dar para essa que tu vai imprimir toda. Né? Então, tu consegue botar ele para imprimir junto com outro carretel, e quando acabar o primeiro, a pallet emenda e dá continuidade ao segundo. Ó, e outros exemplos é esse pattern Random Gradient. O pattern, eu vou entrar. Deixa eu demonstrar aqui. Então, bom, eu tenho apresentado aqui, não sei se estão conseguindo me ver também, mas a gente botou uma fotinha ali na figura 19 de peça impressa com a pallet usando esse recurso. O pattern é
é o da esquerda, o azul, roxo e preto. Ele consegue variar a cor utilizando aquele recurso de... Ela vai emendando o filamento, tamanho padrão, né? Então ela consegue variar a cor sem ter essa parte trabalhosa do canvas. Só que ela aqui, ela vai trabalhar com a variação de cor no eixo Z apenas. Então, na esquerda, a gente tem um padrão igual, de quantidade de material e cor, e o segmento de cor, né? Roxo, preto e azul, e consequentemente total. E no lado direito, a gente tem ele varia tanto a cor, então ele pega aleatório qual a cor que ele vai te usar e qual a quantidade de material. Isso tudo tu consegue pré-definir. Bom, outras aplicações da palette, essas fotos foram tiradas do Instagram da Mosaic, que são algumas aplicações, tipo, para arquitetura. Na figura 19, a gente tem o exemplo da réplica do Taipei 101 Tower. Essa torre, como ela tem uma altura muito alta, mas ela para ela trocar de cor, ela vai imprimir paralelamente a torre de transição. Quando eu estou trabalhando com uma peça assim, nesse caso, que ela tem uma área pequena e uma altura muito grande, ela vai gastar uma excessiva quantidade de material, porque ela tem que acompanhar a altura da torre de transição, tem que acompanhar a altura da peça, né? Aqui no figura 2, é um exemplo de design, uma mandala, impressa 3D, e na figura 21, um modelo de célula para educação, né? A gente consegue ver ali que a torre de transição, independentemente se for uma ou aquela quantidade toda de peças, ela vai se manter praticamente a mesma, porque a troca de uma cor para outra, ela vai fazer uma vez só. Então, ela vai imprimir uma parte, digamos, a parte vermelha, ela vai imprimir toda a parte vermelha na mesma camada, e assim sucessivamente. Agora eu vou parar aqui de apresentar. Tá todo mundo me vendo? Sim, sim. Bom, aqui eu tô com uma claridade ruim aqui em casa, que tem sol. Mas aqui é o chaveirinho da Mosaic padrão que a gente usa para imprimir a primeira peça e configurar a palette. A palette usa machine learning, então quanto mais peças que tu imprime, mais ela vai aprendendo sobre a tua impressora e vai melhorando essa quantidade. Aqui a gente tem outras peças. Não sei se a gente consegue mostrar bem, que essa é uma peça para fone de ouvido. Essa daqui, ela ainda não estava boa, ela ainda tem um erro de coloração. Já essa daqui, ela já estava melhor, então aqui saiu certinho a cor, de acordo com o que a gente precisava. O exemplo que o Leonardo tinha comentado do tubo de Bowden, esse exemplo aqui é não sei se eu consigo mostrar. Aqui ela não finalizou a impressão, e faltou filamento no final da extrusora. E essa daqui ela já conseguiu imprimir certinho as cores. Alguma dúvida? Outras questões? A gente abre agora espaço para pergunta ou acrescento do professor ou de outras pessoas também. Surgiu uma pergunta ali da Ana Paula? Pode fazer no chat mesmo. Tudo bem se eu falar, que eu acho que fica mais fácil? Pode, se preferir. Não sei se eu perdi essa informação, mas assim, por exemplo, para diferenças de temperaturas, por exemplo, imprimir um ABS e um PLA, porque eu trabalho com pesquisa na radiologia e a gente tem algumas coisas que a gente quer criar com 2 tipos de filamentos, porque a gente trabalha com densidades diferentes em imagem. Então, assim, como seria para fundir bem esse material com temperaturas tão diferentes? Desculpa, pode repetir o finalzinho que eu dei uma falhada. Como seria a dica, uma forma para como se fundir um ABS com um PLA
boa forma. Uma É, forma eficiente. Sim, sim. Então, esse mini curso a gente focou mais na cor, né? Para trabalhar de cores diferentes. Mas o projeto ainda se segue e a gente está trabalhando atualmente com o PLA e TPU. Então, tipo, quando a gente vai trabalhar com com materiais diferentes, no momento a gente programa lá no Canvas, tudo certinho, como cada material vai trabalhar, como se trabalha numa impressora normal. E a gente precisa fazer os testes de emenda, como a gente tinha comentado, para chegar nos fatores de aquecimento, compressão e resfriamento. Então, tipo... São pelos testes mesmo de emenda que a gente vai chegar nos melhores fatores. É por lá mesmo que a gente consegue determinar quais são os melhores fatores para essa combinação. Então, é mais pura tentativa e erro mesmo. A gente vai vendo, começando no 0 a 0 e alterando aos pouquinhos. Então, primeiramente, a gente vai usar a pallet nela mesmo, com o filamento, no teu caso é o PLA e o ABS6. Alguns deles. Tá, mas digamos que fosse o ABS e o PLA. Tu usaria a pallet, introduziria em uma entrada e na segunda, independentemente, informaria para ela para fazer esse teste. Então, tu põe nela mesmo os fatores de compressão, aquecimento e resfriamento e vai testando. Aí, tipo, ela vai produzir o filamento, aí tu testa. A gente testou manualmente, né? Que a gente tá em casa, a gente não tem maquinário desse. Mas, tipo, se tu tracionar a emenda, ela tem que resistir. E também a espessura, tu tem que ver se ela, no próprio trabalho com a impressora, tu vai ver se ela vai dar uma travada ou não. Então, a gente foi testando mais a parte primeiramente a tração, tipo, testando ver se a emenda não ia quebrar. Então, para o PLA, com o PLA, a gente chegou naqueles fatores. Eu estou atualmente trabalhando com TPU e PLA. Então, quando a gente vai trabalhar com dois materiais diferentes, a gente vai precisar, o Leonardo tinha comentado no Canvas ali em um momento, que a gente vai precisar de um conjunto de fatores. Quando a gente trabalha com o primeiro filamento, o PLA, e o segundo, no teu caso aí, o ABS, e outro conjunto do ABS para o PLA, porque durante a impressão, ele vai estar um momento fazendo a emenda do ABS em cima do PLA, em outro momento do PLA em cima do ABS. E quanto à temperatura de extrusão, a impressora vai mudar a temperatura no momento que ela está imprimindo a torre de transição. Então, durante a torre de transição, ela vai imprimir com o material, ela dá uma parada e vai variar a temperatura e depois dá continuidade à peça. Respondendo a pergunta ali do Roberto Pistorello, claro, o que acontece é que se tu está trabalhando com dois filamentos que são materiais que são incompatíveis, né? Por exemplo, são polímeros que um é polar e outro é apolar, ou tem índices de adesão muito diferentes, dificulta bastante, né? Eu não sei se realmente daria algum problema, né? Porque se tratando de impressão com filamento, né? Às vezes não precisa nem que o filamento esteja aderido para que ele continue, né, a imprimir. Só basta que, na verdade, tenha uma certa pressão na hora de passar pela polia tracionadora, né? Então, se passar ali naquele momento e entrar no orifício que vai para o balde da impressora, eu acho que não teria problema. Mas tem que fazer testes, né? Às vezes ali o que acontece, eu não sei muito bem, porque eu estou trabalhando com o Leonardo e com o Vinícius à distância, às vezes ali no processo de aquecimento e pressão, se tiver uma compatibilidade, pode ter uma adesão mesmo, né? Ou pode ser uma adesão mais mecânica, né? De repente. Então tem que avaliar um pouquinho, eu não tenho toda essa informação ainda, mas são testes que são possíveis de serem feitos com esse módulo da Pallet 2S Pro, que é o primeiro que permite trabalhar com filamentos que são diferentes em temperaturas diferentes. As versões anteriores da Pallet, elas não permitiam materiais com diferentes temperaturas.
Tá respondido, Roberto? A Ana Paula também foi respondida? Não sei se ela... Mais alguma dúvida? Não acho que seria isso. Alguém tem mais alguma pergunta? Não. Ok, parece que então estamos satisfeitos. Obrigado, professor Aurélio, obrigado, Vinícius, pela apresentação, obrigado pelo curso, né? Foi bem instrutivo ali, uma novidade realmente a parte de impressão multifilamento sem interrupção, no caso, né? Nesse caso, aqui, com a possibilidade de variação no eixo X e Y. A variação no eixo Z é bem comum, bem fácil de fazer, inclusive, mas essa possibilidade de variação no eixo X e Y ali foi bem interessante essa possibilidade. Eu imagino também, já aproveitando de fazer a pergunta aqui, mas não é nem um comentário, na verdade, não tem muito que ter dúvida. Eu acredito que o tempo de impressão também se torna bem prolongado ali, quando tem muitas variações ali. É normal, é de se esperar tem toda a parte de procedimentos de troca de cores ali que foi apresentado. Mas faz parte, é um preço a se pagar ali para poder ter esse luxo, digamos. Mas bem legal mesmo, bem interessante essa inovação que vocês trouxeram ali. O Roberto ali trouxe mais uma dúvida ali, se alguém puder acompanhar no chat. O Roberto fez uma pergunta ali. Na verdade, o que acontece, quando tu identifica que o filamento é de um material, ele já, na emenda, ele já programa que a partir de um certo momento o G-code passa para outra temperatura, né? Aquilo que tu fazes quando tu vai programar uma peça num único material, que tu diz que o material é PLA ou ABS, e ela já entende a temperatura da mesa e a temperatura do extrusor, quando tem essas mudanças dentro da peça, ela já automaticamente identifica quando vai chegar o filamento de um material ou outro para aumentar a temperatura do bico. Em tese, porque eu não mexi com a máquina, só os dois aí que podem confirmar, né? Mas eu acho que se eu estou mentindo, eu estou mentindo bem direitinho, né? Não, a temperatura ela vai parar, no caso, eu estou trabalhando com PLA e TPU. Então, ela está em PLA, durante a torre de transição, ela vai dar uma parada para esquentar o extrusor para quando chega o TPU. Mas ela é identificada pelo G-code mesmo. Isso. Então tá bom. Sim, o Roberto comentou ali de muitas possibilidades, especificamente quando a gente pensa em fabricação de materiais com diferença entre materiais, a gente tem infinitas possibilidades. Vedação, né? Entre outras coisas, peças mais funcionais. Né? Beleza? Ótimo. Muito bom, muito legal, bacana. Eu vou parar a gravação aqui, acho que já estamos satisfeitos aqui. Sim. Deixa eu fechar aqui.